Porque os generalistas vencem em um mundo de especialistas. David Epstein. Capítulo 4. Aprendizado rápido e lento. Certo? Vocês vão a um jogo de Eagles, disse a carismática professora de matemática à sua classe do 8º ano. Ela procura enquadrar os problemas usando situações que motivam os alunos. Estão vendendo cachorros quentes, continua. Aliás, são muito gostosos na Filadélfia. Os alunos riem. Um interrompe. Os cheeseburgers também são. A professora os traz de volta à lição do dia. Expressões algébricas simples. Os cachorros quentes no estádio onde o Eagles jogam são vendidos por $3. Quero que me deem uma expressão variável para o uso de N cachorro-quentes. Os alunos precisam aprender o que significa uma letra representando um número indeterminado. É uma abstração que eles precisam entender para progredir em matemática, mas não é algo fácil de explicar. Marcos é voluntário. N sobre $3. Não sobre, responde a professora, porque isso significa dividir. Ela apresenta a expressão correta. 3N. 3N significa pouco importa quantos cachorros quentes eu comprar. Terei que pagar $3 por cada um. Certo? Outro aluno ficou confuso. De onde você tirou o N? Pergunta ele. É um número N de cachorros quentes, explica a professora. É o que eu estou usando como minha variável. Uma aluna chamada Jen pergunta se isso significa que eles devem multiplicar. Isso mesmo. Então, se compro 2 cachorros quentes, quanto vou gastar? $6, responde Jen, corretamente. 3 vezes 2. Muito bem, Jen. Outro braço se ergue. Sim? Pode ser qualquer letra? Quer saber Michele? Sim, pode. Mas não é confuso? Pergunta Brandon. Pode ser qualquer letra, explica a professora. Partimos para a segunda parte da lição de hoje. Avaliar expressões. O que acabei de fazer com os $3 por um cachorro-quente foi avaliar uma expressão, explica a professora. Ela escreve 7H no quadro e pergunta: se você ganha $7 por hora e trabalha 2 horas nessa semana, quanto você vai ganhar? 14. Ryan responde corretamente. E se você trabalhar 10 horas? 70. Responde Josh. A professora percebe que eles estão entendendo. Logo, porém, ficará claro que nunca realmente entenderam a expressão. Apenas perceberam que deviam multiplicar os 2 números que a professora dizia em voz alta. O que acabamos de fazer foi pegar o número de horas e fazer o quê? Michele? Multiplicamos por 7, responde Michele. Certo, mas na verdade o que fizemos? Explica a professora. Foi colocar o número de horas na expressão, no lugar do H. Isso é o que significa avaliar, substituir um número por uma variável. Mas agora, outra garota está confusa. Então, para a coisa do cachorro-quente, o N seria 2? Pergunta. Sim. Substituímos 2 pelo N, responde a professora. Nós avaliamos aquele exemplo. Por quê? Então a menina quer saber, não se pode simplesmente escrever quantos dólares custa um cachorro-quente vezes 2? Se N é apenas 2, qual o sentido de escrever N em vez de 2? Os alunos fazem mais perguntas que, aos poucos,
deixam claro que não conseguiram conectar a abstração de uma variável a mais do que apenas um número específico para cada exemplo dado. Quando ela tenta voltar a um contexto realista, a aula de estudos sociais é 3 vezes mais comprida do que a de matemática. Estão totalmente perdidos. Eu pensei que o 5º período fosse o mais comprido, responde um. Quando a professora pede que os alunos transformem frases em expressões variáveis, eles precisam começar a adivinhar. E se eu disser 6 menos que um número? Michele? Pergunta a professora. 6 menos n? Responde Michele. Incorreto. Aubrey adivinha a única outra possibilidade. N menos 6. Ótimo. As crianças repetem essa forma de múltipla escolha de pelotão. Assistindo na hora, pode dar a impressão de que estão entendendo. E se eu desse a vocês 15 menos b? Pergunta a professora à classe, pedindo que os alunos transformem a expressão em palavras. Hora da múltipla escolha. 15 menor que b? Chuta Patrick. A professora não responde imediatamente. Então ele tenta outra coisa. B menor que 15? Dessa vez, a resposta é imediata, e ele acertou. O padrão repete-se. Kim é 15 centímetros mais baixa que a mãe. N menos 15 negativo, chuta Steve. Não. N menos 15. Muito bem. Mike é 3 anos mais velho que Jill. Ryan? 3x? Afirma ele. Não. Isso seria multiplicar, não seria? 3 mais x? Ah, ótimo! Agora Marcos descobriu o modo certeiro de checar a resposta correta. Seu braço dispara com a próxima pergunta. 3 dividido por W. Marcos, W sobre 3 ou 3 sobre W? Ele responde, cobrindo todas as possibilidades. Bom, 3 sobre W. Você acertou. Apesar das tiradas inteligentes da professora, fica claro que os alunos não entendem como esses números e letras podem ser úteis em qualquer lugar além da prova na escola. Quando ela pergunta onde as expressões variáveis podem ser usadas no mundo, Patrick responde: quando você está tentando resolver problemas de matemática. Ainda assim, os alunos descobrirão como chegar às respostas certas em seus cadernos, interrogando enfaticamente a professora. Ela confunde o jogo de múltipla escolha que os estudantes estão dominando com a exploração produtiva. Às vezes, os alunos se unem em sucessão staccato. K sobre 8, chuta um. K dividido por 8, diz o outro. K de 8, tenta um terceiro. A professora é gentil e os incentiva, mesmo que eles não consigam dar a resposta certa. Tudo bem, diz ela. Vocês estão pensando. O problema, no entanto, é o modo como eles estão pensando. Essa foi uma das centenas de aulas nos Estados Unidos, na Ásia e na Europa, filmadas e analisadas em uma tentativa de entender o ensino eficaz de matemática. Não é preciso dizer, as turmas eram muito diferentes. Na Holanda, os alunos costumavam chegar tarde na aula e passavam muito tempo trabalhando sozinhos. Em Hong Kong, a aula parecia bastante semelhante à dos Estados Unidos. Exposições, em vez de trabalho individual, ocupavam a maior parte do tempo. Alguns países usaram muitos problemas em contextos do mundo real. Outros confiaram mais em matemática simbólica. Algumas aulas mantinham as crianças em suas carteiras. Outras as levavam ao quadro negro. Alguns professores eram muito enérgicos, outros sérios.
A litania de diferenças é longa, mas nenhuma dessas características foi associada a diferenças no desempenho dos alunos nesses países. Havia semelhanças também. Em todas as salas de aula de todos os países, os professores usavam dois tipos principais de perguntas. As mais comuns eram as perguntas para aplicar o procedimento. Basicamente, praticar aquilo que acabou de ser ensinado. Por exemplo, pegue a fórmula para a soma dos ângulos internos de um polígono. 180 vezes número de lados do polígono 2 e aplique-a aos polígonos na folha de exercícios. A outra variedade comum era de perguntas para estabelecer conexões que ligavam os alunos a um conceito mais amplo, em vez de apenas um procedimento. Ela era feita quando o professor perguntava aos alunos por que a fórmula funcionava, ou pedia que tentassem descobrir se ela funcionava para absolutamente todos os polígonos, de um triângulo a um octógono. Os dois tipos de perguntas são úteis e foram feitos pelos professores em todas as salas de aula de todos os países estudados. Mas uma diferença importante foi notada naquilo que os professores faziam depois de pedir para os alunos resolverem um problema de estabelecer conexões. Em vez de deixar que os alunos se esforçassem com certa confusão, os professores muitas vezes respondiam às suas interpelações com dicas que transformavam um problema de estabelecer conexões em outro de aplicar o procedimento. Era exatamente o que a carismática professora da sala de aula norte-americana estava fazendo. Lindsay Hickland, uma professora da Universidade de Chicago que estuda o aprendizado, assistiu àquele vídeo comigo e me disse que, quando os alunos estavam brincando de múltipla escolha com a professora, o que estão fazendo de fato é buscar regras. Eles estavam tentando transformar um problema conceitual que não entendiam em um procedimento que poderiam realizar. Somos muito bons, os humanos são, em tentar dedicar o mínimo trabalho necessário para realizar uma tarefa, disse-me Hickland. Pedir dicas para encontrar uma solução é algo esperto e conveniente. O problema é que, quando se trata de aprender conceitos que podem ser amplamente usados, a conveniência pode sair pela culatra. Nos Estados Unidos, cerca de 1/5 das questões propostas aos alunos começava como um problema de estabelecimento de conexão. Mas quando paravam de pedir dicas ao professor e resolviam os problemas, nenhum deles permanecia na categoria estabelecimento de conexão. Esse tipo de problema não sobreviveu às interações professor-aluno. Professores de todo o mundo caíram na mesma armadilha, mas, nos países com melhor desempenho, muitos problemas de estabelecer conexões continuavam nessa categoria quando a classe se esforçava para entendê-los. No Japão, pouco mais da metade dos problemas era de estabelecimento de conexão, e metade desses continuava na mesma categoria ao longo da busca da solução. Uma aula inteira poderia ser usada para a resolução de apenas um problema com muitas partes. Quando um aluno oferecia uma ideia de como abordar um problema, em vez de dar início a uma interação de múltipla escolha, o professor pedia que ele fosse ao quadro negro e colocasse um ímã com seu nome ao lado da ideia. Ao final da aula, um problema em um quadro negro do tamanho da parede inteira servia como um diário de bordo da viagem intelectual coletiva da classe.
inclusive com os becos sem saída. Originalmente, Hickland tentou rotular as lições gravadas em vídeo com um único tópico do dia. Mas não poderíamos fazer isso com o Japão, contou ela, porque daria para tratar esses problemas usando muito conteúdo diferente. Há uma palavra japonesa específica para expressar o ato de escrever no quadro negro, mapeando as conexões conceituais ao longo da solução coletiva de problemas. Bansho. Como no golfe, a prática de procedimentos é importante em matemática, mas quando constitui toda a estratégia de treinamento em matemática, é um problema. Os alunos não veem a matemática como um sistema, escreveram Hickland e seus colegas. Eles a veem apenas como um conjunto de procedimentos, da mesma forma que quando perguntam a Patrick como as expressões variáveis se conectam ao mundo. Sua resposta foi que eram boas para responder perguntas na aula de matemática. Em sua pesquisa, Hickland e seus colaboradores destacaram o surpreendente grau de confiança que alunos de faculdades comunitárias, 41% de todos os alunos de graduação nos Estados Unidos, têm em algoritmos memorizados. Quando precisam responder se A dividido por 5 ou A dividido por 8 era maior, 53% dos alunos respondiam corretamente, pouco melhor do que adivinhar. Ao explicarem suas respostas, os alunos frequentemente indicavam algum algoritmo. Eles lembravam que deveriam se concentrar no número inferior, mas muitos se recordavam de que um denominador maior significava que A dividido por 8 era maior que A dividido por 5. Outros lembraram que deveriam tentar obter um denominador comum, mas não sabiam ao certo por quê. Alguns alunos fizeram uma multiplicação cruzada, porque sabiam que isso é que se faz quando há frações, mesmo que o procedimento não tivesse relevância para o problema em questão. Apenas 15% dos alunos começaram com um raciocínio conceitual e amplo, de que, se você dividir algo em 5 partes, cada peça será maior do que se dividir a mesma coisa em 8 partes. Todos esses alunos chegaram à resposta correta. Alguns dos estudantes universitários pareciam ter perdido a noção numérica que a maioria das crianças tem, como a de que adicionar 2 números leva a um terceiro composto dos 2 primeiros. Quando foi pedido que um estudante verificasse 462 mais 253 igual 715, ele subtraiu 253 de 715 e obteve 462. Quando outra estratégia foi solicitada, ele não conseguiu subtrair 462 de 715 para ver se era igual a 253. Porque a regra que tinha aprendido era subtrair o número à direita do sinal de mais para verificar a resposta. Com relação a quando os alunos mais jovens levam lições para casa que os forçam a estabelecer conexões, Hickland me disse: os pais falam, eu vou te mostrar, tem um jeito mais rápido e mais fácil. Se o professor já não tiver transformado o trabalho em uma prática de aplicar procedimentos, os pais bem-intencionados o farão. Eles não se sentem à vontade com crianças desorientadas e que querem que o entendimento seja rápido e fácil, mas um aprendizado durável que fica gravado, flexível que pode ser aplicado de forma ampla, rápido e fácil é precisamente o problema.
Algumas pessoas argumentam que parte da razão pela qual os estudantes norte-americanos não se saem tão bem nos testes internacionais de conhecimento do ensino médio é que vão muito bem na aula, disse Nate Cornell, psicólogo cognitivo do Williams College. O que você quer é facilitar a dificuldade. Cornell estava explicando o conceito de dificuldades desejáveis, obstáculos que tornam a aprendizagem mais desafiadora, mais lenta e mais frustrante em curto prazo, mas melhor no longo. O excesso de dicas, como as da aula de matemática da 8ª série, faz o oposto. Reforça o desempenho imediato, mas prejudica o progresso em longo prazo. Diversas dificuldades desejáveis que podem ser usadas na sala de aula estão entre os métodos mais rigorosos para melhorar o aprendizado, e a aplicada professora de matemática da 8ª série acidentalmente subverteu todos eles com interesse bem intencionado em um progresso perceptível de imediato. Uma dessas dificuldades desejáveis é conhecida como efeito geração. Esforçar-se para produzir uma resposta por conta própria, mesmo que errada, melhora o aprendizado subsequente. Sócrates, ao que parece, tinha um objetivo quando forçava os alunos a produzir respostas, em vez de oferecê-las ele mesmo. Isso requer que o aluno sacrifique intencionalmente o desempenho momentâneo para benefício futuro. Cornell e a psicóloga Janet Metcalfe fizeram testes com alunos do 6º ano em South Bronx sobre aprendizado de vocabulário e diversificaram o modo como eles estudavam para explorar o efeito geração. Os alunos receberam algumas palavras junto com suas definições. Por exemplo, discutir algo para chegar a um acordo, negociar. Para outros, só mostraram a definição e deram algum tempo para que pensassem na palavra correspondente certa, mesmo que não tivessem ideia, antes de ela ser revelada. Quando foram testados, mais tarde, os alunos saíram-se melhor nas palavras cujas definições eram oferecidas primeiro. A experiência foi repetida com alunos da Universidade de Columbia, com mais palavras menos usuais, caracterizado por um desdém arrogante, presunçoso. Os resultados foram os mesmos. Ser forçado a oferecer respostas melhora a aprendizagem subsequente, mesmo que a resposta esteja errada. Pode até ajudar caso alguém esteja totalmente errado. Metcalfe e seus colegas demonstraram várias vezes o efeito da hipercorreção. Quanto mais confiante o aluno se sente em relação às suas respostas erradas, mais a informação é lembrada quando ele aprende a resposta certa. Tolerar grandes erros pode criar as melhores oportunidades de aprendizado. Cornell ajudou a mostrar que os benefícios de longo prazo dos enganos facilitados se estendem aos primatas, apenas um pouco menos estudiosos do que os alunos da Columbia. Especificamente, a Oberon e MacDuff, dois macacos rezos treinados para memorizar listas por tentativa e erro. Em um experimento fascinante, Cornell trabalhou com um especialista em cognição animal para dar a Oberon e MacDuff listas de imagens aleatórias que deveriam memorizar em uma ordem específica. Uma tulipa, um cardume de peixes, um cardeal, hailberry e um corvo, por exemplo.
As fotos eram todas exibidas ao mesmo tempo em uma tela. Ao tocar nelas, por tentativa e erro, os macacos tiveram que aprender a ordem desejada e praticá-la repetidamente. Mas nem todo o exercício foi projetado da mesma forma. Em algumas sessões práticas, Oberon, que em geral era mais inteligente, e Macduff recebiam automaticamente dicas a cada tentativa, ao ser indicada a próxima imagem da lista. Em outras listas, eles podiam tocar quando quisessem em uma caixa de dicas na tela sempre que não soubessem como continuar e desejassem ver o próximo item. Ainda em outras listas, podiam pedir uma dica quando chegassem na metade de suas tentativas. E no grupo final de listas, eles não recebiam dica alguma. Nas sessões práticas em que podiam solicitar dicas, os macacos comportavam-se muito como os humanos. Quase sempre pediam dicas quando havia a possibilidade, e assim acertavam muitas das listas. No geral, foram cerca de 250 tentativas para aprender cada lista. Depois de 3 dias de prática, os cientistas tiraram as rodinhas. A partir do 4º dia, os macacos memorizadores tiveram que repetir todas as listas de todos os treinamentos sem qualquer dica. Foi um desempenho desastroso. Oberon só conseguiu organizar cerca de 1/3 das listas de forma correta. Macduff acertou menos de uma em 5. Houve, no entanto, uma exceção: as listas para as quais eles nunca tinham recebido dicas. Nessas listas, no primeiro dia de prática, a dupla teve um péssimo desempenho. Eram literalmente macacos apertando botões. Mas foram melhorando continuamente a cada dia de treinamento. No dia do teste, Oberon acertou quase 3/4 das listas que aprendeu sem dicas. Macduff acertou quase metade. Os resultados gerais do experimento foram os seguintes: quanto mais dicas estavam disponíveis durante o treinamento, mais os macacos acertavam durante os primeiros treinos, e pior se saíam no dia do teste. Nas listas em que Macduff passou 3 dias treinando com dicas automáticas, não conseguiu acertar nenhuma delas. Era como se, de repente, a dupla tivesse desaprendido todas as listas que praticava com dicas. A conclusão do estudo era simples: treinar com dicas não produz nenhum aprendizado duradouro. O treinamento sem dicas é lento e cheio de erros. É, essencialmente, o que costumamos pensar de uma prova, exceto pelo propósito de aprender em vez de avaliar, quando prova se torna uma temida palavra de 5 letras. A professora de matemática da 8ª série basicamente estava testando seus alunos nas aulas, mas estava facilitando ou dando as respostas diretamente. Quando a prova é usada para aprender, testar, inclusive se autotestar, é uma dificuldade muito desejável. Até mesmo fazer testes antes de estudar funciona, sabendo que respostas erradas certamente acontecerão. Em um dos experimentos de Cornell, os participantes tiveram que memorizar pares de palavras e depois foram interrogados sobre elas. No teste, deram-se melhor com pares que tinham aprendido por meio de práticas quizzes, mesmo que tivessem errado as respostas nos jogos de perguntas. Esforçar-se para recordar de informações estimula o cérebro para o aprendizado subsequente, mesmo quando a lembrança em si não seja bem-sucedida. O esforço é real e realmente útil. Como na vida,
a lembrança tem tudo a ver com o percurso, escreveram Cornell e sua equipe. Se aquela classe de 8º ano seguia um plano acadêmico típico ao longo do ano, é exatamente o oposto do que a ciência recomenda para um aprendizado durável. Um tópico provavelmente ficou limitado a uma semana e outro a outra semana seguinte. Como muitos esforços de desenvolvimento profissional, cada conceito ou habilidade, em particular, recebe um curto período de foco intensivo. Depois, partimos para o próximo e nunca mais voltamos. Essa estrutura faz sentido intuitivamente, mas se abstém de outra importante dificuldade desejável: fazer intervalos, ou prática distribuída. É exatamente o que parece: dar tempo entre as sessões de treinamento do mesmo material. Você pode chamá-lo de não treino deliberado entre períodos de prática deliberada. Há um limite de quanto tempo você deve se abster, disse Cornell. Mas é maior do que as pessoas pensam. Serve para qualquer pessoa estudar o vocabulário de uma língua estrangeira ou aprender a pilotar um avião. Quanto mais difícil, mais você aprende. O intervalo entre as sessões de treinamento cria a resistência que melhora a aprendizagem. Um estudo dividiu alunos que aprendiam vocabulário de espanhol em 2 grupos. Um que aprendeu as palavras e foi testado no mesmo dia, e um segundo que aprendeu o vocabulário e foi testado no mês seguinte. Após 8 anos, sem nenhum estudo nesse período, o segundo grupo lembrava de 250% mais do que o outro. Para uma determinada quantidade de estudo em espanhol, o intervalo tornou o aprendizado mais produtivo ao facilitar as dificuldades. Não é preciso tanto tempo para notar o efeito dos intervalos. Pesquisadores da Universidade Estadual de Iowa leram listas de palavras e depois pediram para os que ouviram recitarem cada lista imediatamente, após 15 segundos de ensaio, ou depois de 15 segundos resolvendo problemas matemáticos muito simples, que impediam qualquer ensaio. Aqueles que foram autorizados a reproduzir as listas logo após ouvi-las se saíram melhor. Aqueles que tiveram 15 segundos para ensaiar antes de recitar ficaram em segundo lugar. O grupo distraído com problemas de matemática terminou em último. Mais tarde, quando todos pensaram que tinham terminado, receberam um teste surpresa: anotar todas as palavras que conseguissem se lembrar da lista. De repente, o pior grupo tornou-se o melhor. O treinamento em curto prazo proporcionou benefícios puramente de curto prazo. Esforçar-se para não esquecer a informação e depois para recuperá-la ajudou o grupo distraído com problemas de matemática a transferir a informação da memória de curto prazo para a de longo prazo. O grupo com mais oportunidades de ensaio imediato não lembrou quase nada no teste surpresa. A repetição foi o que descobriram. Era menos importante que o esforço. Não é ruim responder corretamente durante os estudos. O progresso só não deveria acontecer rápido demais, a menos que o aluno quisesse acabar com Oberon, ou, pior, como Macduff, com uma miragem de conhecimento que evapora no momento mais importante. Tal como acontece com o excesso de dicas, isso vai, como afirmou um grupo de psicólogos, produzir capciosos altos níveis de domínio imediato que não sobreviverão à passagem de períodos substanciais de tempo. Para uma determinada quantidade de material,
a aprendizagem é mais eficiente em longo prazo quando é realmente ineficiente em curto prazo. Se você está se saindo muito bem em um autoteste, o antídoto simples é esperar mais tempo antes de praticar o mesmo material novamente, para que o teste seja mais difícil. Frustração não é um sinal de que você não está aprendendo, mas a facilidade é. Plataformas como o Medium e o LinkedIn estão repletas de publicações sobre novos e brilhantes hacks de aprendizado que levam a um progresso incrivelmente rápido de suplementos dietéticos especiais e aplicativos de treino cerebral, a sinais de áudio destinados a alterar as ondas cerebrais. Em 2007, o Departamento de Educação dos Estados Unidos publicou um relatório feito por 6 cientistas e um professor bem-sucedido, convidado a identificar estratégias de aprendizagem que, de fato, tivessem respaldo científico. Intervalos, testes e uso de perguntas que estabelecessem conexões apareceram na lista extremamente curta. Todos os 3 prejudicam o desempenho em curto prazo. Tal como acontece com as questões que estabelecem conexões estudadas por Hickland, é difícil aceitar que o melhor caminho para o aprendizado seja lento, e que ir mal no presente é essencial para ter um melhor desempenho mais tarde. É tão profundamente ilógico que engana os próprios alunos, tanto sobre seu próprio progresso, quanto sobre a habilidade de seus professores. Demonstrar isso exigiu um estudo extraordinariamente único, que apenas um cenário como o da Academia da Força Aérea dos Estados Unidos poderia proporcionar. Em troca de bolsas integrais, os cadetes da Academia da Força Aérea comprometem-se a servir como oficiais militares por, pelo menos, 8 anos após a graduação. Eles se submetem a um programa acadêmico altamente estruturado e rigoroso, focado em ciências e engenharia. Todos os alunos devem concluir, no mínimo, 3 períodos de matemática. Todo ano, um algoritmo distribui aleatoriamente os cadetes ingressantes a classes de cálculo 1 com cerca de 20 alunos cada. Para examinar o impacto dos professores, 2 economistas compilaram dados sobre mais de 10.000 cadetes aleatoriamente designados a turmas de cálculo regidas por quase uma centena de professores ao longo de uma década. Cada turma usou exatamente o mesmo currículo, a mesma prova e o mesmo formulário de avaliação do professor para os cadetes preencherem. Depois de cálculo 1, os alunos foram escolhidos aleatoriamente mais uma vez para as aulas de cálculo 2, novamente com os mesmos currículos e prova, e depois para os cursos de matemática, ciências e engenharia mais avançados. Os economistas verificaram que as pontuações dos testes padronizados e as notas do ensino médio eram distribuídas de modo uniforme pelas seções. Desse modo, os instrutores enfrentavam desafios semelhantes. A academia até padronizou os procedimentos de correção de provas, de modo que cada aluno era avaliado da mesma maneira. Potenciais professores, coração mole, não tinham poder para melhorar as notas, escreveram os economistas. Isso era importante porque eles queriam ver que diferença os professores faziam individualmente. Como era de se esperar, havia um grupo de professores de cálculo 1
cuja instrução melhorou muito o desempenho dos alunos na prova de Cálculo 1 e que obteve excelente classificação por parte dos estudantes. Outro grupo de professores somou significativamente menos ao desempenho dos alunos na prova e foi julgado mais duramente nas avaliações. Mas, quando os economistas analisaram uma medida diferente de longo prazo do valor agregado do professor, como aqueles alunos se saíram em cursos posteriores de matemática e engenharia que exigiam cálculo 1 como pré-requisito, os resultados foram chocantes. Os professores de cálculo 1, que eram os melhores e conseguiam o máximo dos alunos em sua classe, de certa forma, não tinham sido bons para eles no longo prazo. Os professores que se destacam na promoção do desempenho acadêmico no ato prejudicam, em média, o desempenho posterior de seus alunos em classes mais avançadas, escreveram os economistas. O que parecia uma vantagem inicial desaparecia. Os economistas sugeriram que os professores que causavam dificuldades no curto prazo, mas ganho no longo, estavam facilitando o aprendizado profundo, ao estabelecer conexões. Eles ampliam o currículo e criam alunos com uma compreensão mais profunda do material. Isso também tornava seus cursos mais difíceis e frustrantes, como evidenciado pelas notas dos exames de cálculo 1 mais baixa dos alunos e pelas avaliações mais duras de seus instrutores. O contrário também era válido. O professor de cálculo que ficou em último lugar no aprendizado profundo entre os 100 estudados, ou seja, seus alunos tiveram desempenho inferior nos cursos posteriores, foi o sexto nas avaliações dos alunos e o sétimo no desempenho dos alunos durante a época do curso que lecionava. Os estudantes avaliavam suas instruções com base em como se saíam nas provas naquela época, uma medida fraca de como os professores os prepararam para o desenvolvimento posterior. Então, davam as melhores notas para os professores que proporcionavam os menores benefícios no longo prazo. Os economistas concluíram que os alunos estavam, na verdade, punindo eletivamente os professores que criavam mais benefícios em longo prazo. Algo revelador é que os alunos de cálculo 1, cujos professores tinham menos qualificação e menos experiência, se saíram melhor nessa matéria. Enquanto isso, os alunos de professores mais experientes e qualificados tiveram dificuldades em cálculo 1, mas se saíram melhor nas disciplinas subsequentes. Um estudo semelhante foi realizado na Universidade Bocconi, na Itália, com 1.200 alunos do primeiro ano selecionados aleatoriamente para aulas introdutórias do curso em Administração, Economia ou Direito, e depois para cursos posteriores a eles, em uma sequência prescrita durante 4 anos. O mesmo padrão foi apresentado. Os professores que orientaram os alunos para conseguir o nível mais elevado em seu próprio curso tiveram classificações altas e prejudicaram o desempenho dos estudantes em longo prazo. O psicólogo Robert Bjork usou a expressão dificuldades desejáveis pela primeira vez em 1994. 20 anos depois, ele e um coautor concluíram o capítulo de um livro sobre a aplicação da ciência da aprendizagem deste modo. Acima de tudo, a mensagem mais básica é que professores e alunos devem evitar interpretar o desempenho concomitante
como aprendizado. O bom desempenho em uma prova durante o processo de aprendizado pode indicar domínio, mas estudantes e professores precisam estar cientes de que esse desempenho geralmente indicará, ao contrário, um progresso rápido e fugaz. Aqui está o lado positivo. Nos últimos 40 anos, os norte-americanos estão falando cada vez mais, em pesquisas nacionais, que os estudantes atuais estão tendo uma educação pior do que a que eles tiveram, e estão errados. As pontuações da Avaliação Nacional do Progresso Educacional, Boletim Escolar do País, estão aumentando constantemente desde a década de 1970. É inquestionável que os alunos de hoje dominam muito mais as habilidades básicas do que os alunos do passado. A escola não piorou, os objetivos de educação apenas se tornaram mais elevados. O economista educacional Greg Duncan, um dos professores mais influentes do mundo, registrou essa tendência. Concentrar-se nos problemas da aplicação de procedimentos funcionava bem 40 anos atrás, quando o mundo estava cheio de empregos que pagavam salários de classe média por tarefas relativas e procedimentos como digitar, arquivar e trabalhar em uma linha de montagem. Cada vez mais os empregos que pagam bem exigem que os funcionários resolvam problemas inesperados, muitas vezes trabalhando em grupos. Essas mudanças nas demandas da força de trabalho, por sua vez, impuseram exigências novas e cada vez mais rigorosas às escolas, segundo Duncan. Esta é uma questão de matemática, de uma prova de habilidades básicas, do início dos anos 1980, para todos os alunos do 6º ano da rede pública em Massachusetts. Carol consegue andar de bicicleta a 10 milhas por hora. Se Carol for de bicicleta até a loja, quanto tempo levará? Para resolver esse problema, você precisaria saber qual é a distância até a loja, que tipo de bicicleta Carol tem, a que horas Carol irá sair, quanto Carol tem que gastar. E esta é uma questão que os alunos do 6º ano de Massachusetts receberam em 2011. Pai G, Rosier e Cheryl gastaram exatamente $9 na mesma lanchonete. Pai G comprou 3 sacos de amendoim, Rosier comprou 2 sacos de amendoim e 2 pretzels, e Cheryl comprou um pacote de amendoim, um pretzel e um milkshake. Qual o custo em dólares de um saco de amendoim? Mostre ou explique como obteve sua resposta. Qual o custo em dólares de um pretzel? Mostre ou explique como obteve sua resposta. Qual é o número total de pretzels que podem ser comprados com o mesmo valor de um milkshake? Mostre ou explique como obteve sua resposta. Para cada problema, como o primeiro, a fórmula simples, distância igual a velocidade vezes tempo, poderia ser memorizada e aplicada. O segundo problema exige a conexão de vários conceitos que são, então, aplicados a uma nova situação. As estratégias de ensino que os atuais professores usaram quando eram alunos já não são boas o suficiente. O conhecimento precisa cada vez mais não apenas ser durável, mas também flexível, passível de ser guardado e aplicado de forma ampla. Quase no final da aula de matemática da 8ª série, a que assisti com Lindsay Hickland, os alunos trabalharam em uma folha de exercícios que os psicólogos chamam de prática compactada, ou seja, praticar a mesma coisa repetidamente, empregando o mesmo procedimento a cada problema. Isso leva a um desempenho imediato excelente, mas, para que o conhecimento seja flexível,
deve ser aprendido em condições variadas, uma abordagem chamada prática variada ou mista, ou para os pesquisadores, intercalada. Provou-se que intercalar melhora o raciocínio indutivo, quando são apresentados a diferentes exemplos. Os alunos aprendem a criar generalizações abstratas que lhes permite aplicar o que aprenderam a um material que nunca viram antes. Por exemplo, digamos que você planeje visitar um museu e queira identificar o artista Cézanne, Picasso ou Renoir de quadros os quais nunca viu. Antes de ir, em vez de estudar uma pilha de cartões de Cézanne e depois uma pilha de cartões de Picasso e uma pilha de cartões de Renoir, você deve colocar as cartas juntas, embaralhar para que fiquem intercaladas. Você terá mais dificuldade e talvez se sentirá menos confiante durante os estudos, mas estará mais bem preparado quando for ao museu para discernir o estilo de cada pintor, mesmo que em quadros que não estavam nos cartões da memória. Em um estudo usando problemas de matemática da universidade, os alunos que aprenderam em blocos, todos exemplos de um tipo específico de problema ao mesmo tempo, tiveram um desempenho muito pior do que aqueles que estudaram exatamente os mesmos problemas intercalados. Os alunos da prática compactada aprenderam procedimentos para cada tipo de problema através da repetição. Os estudantes da prática mista aprenderam a diferenciar tipos de problemas. O mesmo efeito apareceu entre todos os alunos, independentemente do que estudavam, desde a identificação de espécies de borboletas até o diagnóstico de transtornos psicológicos. Na pesquisa sobre simulações de defesa aérea e naval, os indivíduos que se envolveram em práticas mistas tiveram um desempenho pior do que os da prática compactada durante o treinamento, quando tinham que responder a possíveis cenários de ameaças que iam se tornando familiares ao longo do treinamento. No momento do teste, todos enfrentaram cenários completamente novos, e o grupo de prática mista acabou com o grupo de prática compactada. No entanto, a prática de intercalar tende a enganar os alunos sobre seu próprio progresso. Em um dos estudos sobre intercalação de Cornell e Bjork, 80% dos estudantes tinham certeza de que estavam aprendendo melhor com práticas compactadas do que mistas, enquanto 80% tiveram um desempenho que provou o contrário. A sensação de aprendizado, ao que parece, baseia-se no progresso diante de você. Porém, a aprendizagem profunda, não. Quando sua intuição manda compactar, você provavelmente deve intercalar, disse Cornell. Intercalar é uma dificuldade desejável, que costuma se aplicar tanto a habilidades físicas quanto mentais. Um exemplo simples de habilidade motora é um experimento no qual alunos de piano foram instruídos a aprender e executar em 1/5 de segundo um salto com a mão esquerda sobre 15 teclas. Eles podiam praticar 190 vezes. Alguns usaram todas essas tentativas para praticar o salto de 15 teclas, enquanto outros intercalavam entre saltos de 8, 12, 15 e 20 e 2 teclas. Quando os alunos de piano foram convidados a voltar para o teste, aqueles que se submeteram à prática mista foram mais rápidos e mais precisos no salto de 15 teclas do que os que só tinham praticado o salto exato. O criador da expressão dificuldade desejável,
Robert Bjork, comentou certa vez sobre as eternas dificuldades de Shaquille O'Neal com os lances livres, dizendo que, em vez de continuar praticando a partir da linha do lance livre, o atleta deveria treinar de 1 metro à frente a 1 metro atrás, para aprender a modulação motora de que precisava. Seja em uma tarefa mental ou física, intercalar melhora a capacidade de combinar a estratégia correta a um problema. Acontece que essa é uma marca do especialista em solução de problemas. Sejam químicos, físicos ou cientistas políticos, aqueles que resolvem problemas de modo mais bem-sucedido despendem energia mental descobrindo que tipo de problema estão enfrentando antes de criar uma estratégia para atacá-lo, em vez de passar direto aos procedimentos memorizados. Dessa forma, são exatamente o oposto dos especialistas, que se desenvolvem em ambientes de aprendizado generoso, como os mestres do xadrez, que confiam muito na intuição. Os especialistas de ambientes de aprendizagem generosos escolhem uma estratégia e depois avaliam. Os especialistas em ambientes menos repetitivos avaliam e depois escolhem. As dificuldades desejáveis, como testes e intervalos, fazem com que o conhecimento permaneça. Ele se torna durável. As dificuldades desejáveis, como estabelecer conexões e intercalar, tornam o conhecimento flexível e útil para problemas que nunca aparecerão no treinamento. Tudo desacelera e a aprendizagem se faz com que o desempenho sofra em curto prazo. Isso pode ser um problema porque, como os cadetes da Força Aérea, todos avaliamos automaticamente nosso progresso pela forma como estamos indo no momento. E como os cadetes da Força Aérea, muitas vezes estamos errados. Em 2017, o economista educacional Greg Duncan e o psicólogo Drew Bail, junto com alguns colegas, revisaram 67 programas de educação infantil destinados a melhorar o desempenho acadêmico. Programas como o Head Start, de fato, davam uma vantagem inicial, mas, em termos acadêmicos, nada mais que isso. Os pesquisadores descobriram um efeito dominante de desvanecimento, no qual uma vantagem acadêmica temporária diminuía rapidamente e muitas vezes desaparecia de vez. Em um gráfico, isso seria representado pelos futuros atletas de elite alcançando os colegas que tiveram uma vantagem inicial na prática deliberada. Uma razão para isso, concluíram os pesquisadores, é que os programas educacionais voltados para a primeira infância ensinam habilidades fechadas, que podem ser adquiridas rapidamente com a repetição de procedimentos, mas que todos vão aprender de qualquer forma em algum momento. O desvanecimento não significa que as habilidades vão desaparecer, apenas que o resto do mundo irá conquistar as mesmas capacidades. O equivalente em habilidades motoras seria ensinar a uma criança a andar um pouco mais cedo. Todo mundo irá aprender de todo modo. E, embora possa ser temporariamente impressionante, não há evidências de que adiantar seja importante. A equipe de pesquisa recomendou que, se os programas quiserem proporcionar benefícios acadêmicos duradouros, devem concentrar-se em habilidades abertas, que criem as bases para conhecimentos posteriores. Ensinar as crianças a ler um pouco antes não é uma vantagem duradoura. Ensiná-los a buscar e conectar pistas contextuais
para entender o que leem pode ser. Como acontece com todas as dificuldades desejáveis, o problema é que uma vantagem inicial chega rápido, mas o aprendizado profundo se mostra lento. O crescimento mais lento ocorre para as habilidades mais complexas, escreveram os pesquisadores. Duncan discutiu as descobertas de sua equipe no programa Today. O contraponto foi feito por pais e um professor de educação infantil que estavam confiantes de que podiam ver o progresso das crianças. Isso não está em discussão. A questão é que como eles conseguem avaliar o impacto no aprendizado futuro. E as evidências dizem que, do mesmo modo que os cadetes da Força Aérea, a resposta é que não muito bem. O progresso, diante de si, reforça nosso instinto de fazer mais do mesmo. Mas, como no caso do médico da febre tifoide, o feedback ensina a lição errada. Aprender de modo profundo significa aprender devagar. O culto da vantagem inicial engana os próprios alunos que tenta ajudar. O conhecimento, com uso duradouro, deve ser muito flexível, composto de esquemas mentais que possam ser adaptados a novos problemas. Os potenciais oficiais na simulação de defesa aérea e os alunos de matemática que se dedicavam à prática intercalada estavam aprendendo a reconhecer aspectos comuns, estruturais, profundos em diferentes tipos de problemas. Eles não podiam confiar na repetição do mesmo tipo de problema. Assim, tinham de identificar conexões conceituais subjacentes em ameaças de batalhas simuladas ou problemas de matemática nunca vistos antes. Então, combinavam uma estratégia para cada novo problema. Quando uma estrutura de conhecimento é tão flexível que pode ser aplicada de maneira eficaz, mesmo em novos domínios ou situações extremamente novas, ela é chamada de transferência distante. Existe um tipo particular de pensamento que facilita a transferência distante, o qual os aldeões uzbeques de Alexander Luria não poderiam empregar. Isso pode parecer improvável, justamente por causa da distância de transferência, e é um modo de pensamento amplo que nenhum de nós emprega o suficiente.